muito bem-vindos e, desde já, agradecemos a presença, a participação de todos. Nós já destacamos aqui a participação importante, a presença da nossa governadora, professora Fátima Bezerra, também do governador, doutor Antônio Roberto. Também queremos destacar e agradecer a presença da secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, Iris Oliveira. Queremos também destacar a presença, participação do presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, a ASURN, Gilvan Michelson. Também secretários de Estado, como o secretário Alexandre Oliveira, do Desenvolvimento Rural, da Agricultura Familiar, secretária Eveline Guerra, e no decorrer deste evento iremos aqui mencionar, prestigiar a participação de todos os senhores e senhoras. E esta é uma parceria entre o Governo do Estado e a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, com o apoio fundamental da Cruz Vermelha, que sinaliza muito bem o amplo alcance das medidas de assistência social adotadas pela gestão do Governo do Estado para proteger os potiguares mais vulneráveis dos efeitos econômicos negativos provocados pela pandemia. Uma ação, portanto, solidária e de grande responsabilidade social que une o poder público, a iniciativa privada e a generosidade dos cidadãos e cidadãs em favor de mais essa causa urgente. Para apresentar detalhes logísticos, números, datas desta importante campanha, a campanha de arrecadação de alimentos RN Chega Junto no combate à fome, ouviremos a secretária das Setas, professora Iris Oliveira. Então, bom dia a todos e todas. Saudar a nossa governadora, nosso vice-governador, Antônio Roberto, a nossa governadora, professora Fátima Bezerra, saudar os titulares, né, de todos os órgãos de governo aqui presentes, na pessoa da secretária Virgínia e da secretária aí adjunta também da subsecretária aí do Gabinete Civil, que está conosco aqui nessa construção, que é a Laísa Costa, em nome dela, saudar todos os demais integrantes do governo, mas também fazer uma saudação especial a todos os titulares de setas, de Gabinete Civil, nosso doutor Pedro Lopes está por aqui, da Defesa Civil, da Sengide, do Turismo, da SEAD, enfim, da Fundação Zé Augusto, da CEDRAF, da SAP, de modo especial também a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a EMATE, esses órgãos que estão juntos conosco em mais uma ação emergencial em face dessa pandemia. Pois mais uma vez estamos aqui e, infelizmente, não é? Diante do recrudescimento das medidas aí, aliás, do vírus, né, do recrudescimento dessa pandemia, do agravamento dessa crise sanitária, e na mesma medida que se agrava a crise sanitária, isso vai exigindo de nós também as medidas de isolamento social, as quais a nossa governadora não tem medido esforços, né, e tem sido, né, gigante na sua coragem, né, para salvar vidas, para tomar medidas para evitar o contágio. E aí, isso também, a pandemia também tem seus impactos na área social e vem demandando ações que possam reduzir o impacto dessa crise sanitária no agravamento das condições de vida da nossa população, da população mais vulnerável, né? O que mais se agrava também são as desproteções nesse cenário. E aí um cenário que nos desafia em várias frentes, em várias políticas públicas, né, de modo especial nas políticas de trabalho e na assistência social. A pandemia sozinha, lógico, não explica tudo do cenário no qual estamos mergulhados, de desproteção, mas, né, aprofunda uma realidade de sofrimento, de pobreza,
de insegurança alimentar dos mais pobres hoje, né? Não é demais lembrar que nós estamos vivendo, né, mergulhados também, não só numa pandemia, mas, né, muitos falam de um pandemônio, né, que não começa só com a Covid, começa com a emenda constitucional 95, né, nós estamos vivendo os impactos disso, os efeitos do desfinanciamento de várias políticas públicas em decorrência dessa emenda à Constituição, e de modo especial da política de assistência social, o que vai comprometendo a capacidade de estados e municípios em responderem às necessidades sociais com base nas provisões e previsões constitucionais de proteção social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Não é demais lembrar que o IGD-SUAS, né, sequer compareceu no orçamento de 2020, e estamos na luta para que isso aconteça, no orçamento de 2021 ainda, né, um orçamento que foi reduzido pela metade, isso mina a capacidade de estados e municípios atuarem no enfrentamento aos impactos da pandemia. E aí é preciso dizer que, no âmbito, né, das contrarreformas feitas pelo governo federal, a ausência de políticas, né, como a de valorização do salário mínimo, que foi tão presente nos governos Lula e Dilma, geraram ainda mais desproteções, ampliaram ainda mais a desigualdade, a insegurança alimentar e a pobreza. E aí tudo isso se agrava com o contexto da pandemia. E é nesse cenário, né, da realidade do Rio Grande do Norte, de um estado que, no contexto dos estados do Nordeste, é o que ainda que não conseguiu sair, né, nem tinha conseguido sair de uma crise financeira, de uma calamidade financeira em que se encontra, né, precisa, nesse momento, dar respostas tanto à crise sanitária como à crise social e econômica em que estamos mergulhados, né? E aí nós temos hoje, né, em nossa realidade, 646.776 famílias no cadastro único. Desse total, 359 mil, mais de 359 mil famílias com renda entre 0 e R$ 89 de renda per capita. Isso significa mais de 1 milhão de pessoas sobrevivendo com essa renda, né? Uma renda de 0 a R$ 89 de renda per capita, né? Essa é a chamada extrema pobreza no nosso estado. Então, são dados do Cadastro Único, que também, né, quando a gente observa a oferta de benefícios como Bolsa Família, nós temos hoje mais de 36 mil famílias esperando o acesso à renda em nosso estado através do programa Bolsa Família. São famílias em extrema pobreza que não têm sequer o acesso ao Bolsa Família. Então, eu estou citando essas medidas para dizer, aliás, citando esses dados e essas situações, para dizer que o governo do Estado, o governo da professora Fátima Bezerra, tem se desdobrado para cumprir a sua parte, para garantir proteção a essas famílias, mas que, né, a luta de todos nós para que o governo federal responda com as responsabilidades que são suas, é muito importante. Ao mesmo tempo, né, no tocante à questão da insegurança alimentar, não é demais lembrar que o governo da professora Fátima Bezerra vem mantendo 2 grandes programas nessa área, que é o Programa do Leite e o Programa Restaurante Popular. Esses 2 programas, né, o Programa do Leite, que chega a praticamente 167 municípios, e o Programa Restaurante Popular, que chega a 52 municípios e oferece 42 mil refeições diárias. O Programa do Leite hoje atendendo 70 mil famílias, né, em situação de extrema pobreza em nosso estado. Ainda no âmbito da política de segurança alimentar, o nosso governo tem atuado no sentido de construir diretrizes e articulações institucionais,
tanto para o fortalecimento da participação popular no âmbito da política de segurança alimentar, como também no sentido de fortalecer as diferentes pastas de governo envolvidas na segurança alimentar, como é o caso das CETAS, da CEDRAF, da SAP, da EMATER, né, que unindo esforços aí, sobretudo, em torno da questão da lei do PECAFES, do envolvimento das duas pontas dessa questão, que é quem produz alimentos e quem precisa ter acesso a eles, né? Então, o envolvimento desde 2019 com a realização da Conferência de Segurança Alimentar, da elaboração de um plano estadual de segurança alimentar, não é pouca coisa, né, no sentido de traçar diretrizes e afirmar direitos nesse âmbito, ao mesmo tempo que o governo vem atuando na aquisição de produtos da agricultura familiar, construindo, né, tanto nos processos emergenciais de aquisição de cestas básicas, contemplando a agricultura familiar nessa aquisição, contemplando a agricultura familiar nas compras públicas, ao mesmo tempo, no âmbito das CETAS, temos feito todos os esforços no sentido de que os novos contratos e os processos de licitação para o Programa Restaurante Popular venham incluindo, né, o cumprimento da lei do PECAFES, né, numa luta aí para consolidar o compromisso da gestão da professora Fátima Bezerra com as compras públicas no âmbito da agricultura familiar e, lógico, com a segurança e com a autonomia alimentar da nossa população. E aí, nesse momento em que vivemos um agravamento da crise sanitária, a nossa governadora toma a decisão e determina a abertura de mais uma ação que vai em defesa da preservação da vida e de enfrentamento às desproteções que essa crise sanitária agrava nesse momento, né? É uma ação emergencial para atender a população que está mais diretamente afetada pelos impactos da pandemia, né? Que exige medidas de isolamento, e se para a crise sanitária já está provado que o isolamento social é a única forma de prevenção e proteção, enquanto não temos vacina para todos, por outro lado, infelizmente, essas medidas, elas, né, difícil de ser cumprida num país no qual nunca tivemos a generalização do trabalho protegido, o trabalho com carteira assinada, num país e num estado em que sempre predominou um grande contingente da sua população economicamente ativa no trabalho informal. Então, esses setores, né, os que sobrevivem na informalidade são mais impactados pelas medidas e têm muito mais dificuldades para fazer trabalho remoto, para fazer isolamento social. E aí, desde o ano passado, o nosso governo vem atuando com medidas emergenciais no sentido de proteger e preservar vidas, e aí merece destaque os programas RN Mais Protegido, que distribuiu aí 7 milhões de máscaras, o RN Mais Unido, que foi a primeira ação em que o governo do Estado, junto com a SURN, né, conseguiu mobilizar e sensibilizar a generosidade da sociedade potiguar de muitos municípios para a aquisição de cestas básicas, para a doação de alimentos, né? Daí, o início do programa RN Chega Junto, o ano passado, dentro desse programa, vários projetos enfrentando o impacto da pandemia, sobretudo ações voltadas para a população em situação de rua, refugiados, migrantes, as mulheres em situação de violência. No âmbito da política de assistência social, a segurança da acolhida é uma das seguranças mais importantes. E nessas CETAS não tem medido esforços no sentido de viabilizar, de cuidar, de articular com os municípios, de dialogar com os municípios a viabilização de proteção para os segmentos mais vulneráveis, sobretudo da população em situação de rua, as mulheres em situação de violência, os idosos que se encontram em abrigos. E aí, dentro do RN Chegar Junto,
Novamente, tivemos o ano passado mais uma ação de solidariedade articulada do governo e a ASURNE, a Associação de Supermercados, com o programa de RN Chega Junto Solidariedade Natalina. Esses 3 programas, né, tinham entre suas estratégias todas, tanto o RN Mais Unido, RN Chega Junto e RN Chega Junto Solidariedade Natalina, ações de segurança alimentar que conseguiram, né, arrecadar e doar, arrecadação de quase 5.000 cestas e a aquisição e doação pelo governo de mais de 65.000, de modo que chegamos muito próximos a praticamente 70.000 cestas distribuídas o ano passado e início de 2021. Né? E aí, além disso, vale destacar a distribuição de kits de alimentação preparada para a população em situação de rua, lógico, além do acesso dessa população ao restaurante popular, tanto em todas as suas modalidades de café, almoço e sopa, né, de forma com isenção da taxa simbólica para a população em situação de rua e refugiados. De modo que, nesse momento, estamos, né, por determinação da nossa governadora, em mais uma ação emergencial e em mais uma campanha, né, novamente, junto com a SURNE, dando as mãos para lançar essa campanha, na qual o governo do Estado já inicia, né, com a participação de 35.000 cestas, né, e cuja entrega terá início de imediato. Essa aquisição que vai contar aí com um investimento da ordem de 1.873.000 nesse momento, né, e terá uma cobertura em 7 territórios do nosso estado. Então, os territórios de Terras Potiguares, Mato Grande, Agreste Litoral, Seridó, Açu Mossoró, Sertão Central e Litoral e Alto Oeste são os territórios, né, que, nesse momento, concentram, né, as principais demandas recebidas até aqui, diagnosticadas, processadas, analisadas pelas setas. Né? Ainda, logicamente, que é importante destacar que é uma ação emergencial, com alcance, logicamente, limitado. Né? A campanha ela tem limitações também, né, porque dependemos da sensibilidade e da doação da sociedade, nós contamos com a generosidade da sociedade potiguar, daqueles e daquelas que frequentam os supermercados da rede, das redes associadas à SURNE, né, para ampliar essa campanha, e esse é o apelo principal desse momento. De modo que já me alonguei, e desejar para nós muita energia, muita força, muita disposição, né, que não nos falta, para que possamos fazer a melhor campanha possível, para que possamos, nesse momento, né, chegar com alimento para as pessoas que mais precisam, que estão mais impactadas e que estão sofrendo com os efeitos dessa crise sanitária. Secretária Iris Oliveira, do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, nós aproveitamos, antes de ouvirmos a SURNE, para destacar e agradecer a presença da secretária Virgínia, da Administração, o secretário Guilherme Saldanha, da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, o secretário adjunto da Segurança Pública, Osmir Monte, também agradecemos e destacamos a presença do Coronel Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, controlador-geral do Estado, doutor Pedro Lopes, professora Socorro Batista, que acompanha a nossa governadora, professora Fátima, e o vice-governador Antenor Roberto, ela, secretária adjunta do Gabinete Civil, professor Crispiniano Neto, diretor-presidente da Fundação José Augusto, também Fábio Henrique, da direção da Fundação José Augusto, Raimundo Costa, diretor técnico da EMATER, Laísa Costa, subsecretária do Gabinete Civil, Maria Luísa Tonelli, subsecretária das Mulheres, Gabriel Medeiros, subsecretário da Juventude, Coronel Carvalho, coordenador
Estadual da Defesa Civil, Solange Portela, representando a Secretaria de Estado do Turismo. Também agradecemos a participação do professor Getúlio Marques Ferreira, da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, Tereza Freire, representando a CESAP, Liniele Trindade, secretária de Assistência Social do município de Parelhas. Agora nós ouviremos o importante parceiro na realização desta campanha de arrecadação de alimentos, Gilvan Michelson, presidente da ASURN, a Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte. Bom dia, pessoal. Bom dia, primeiramente, excelentíssima senhora governadora Fátima Bezerra, o excelentíssimo senhor vice-governador Antônio Roberto, a secretária Iris, em nome da qual eu saúdo todos os secretários, a toda a equipe do governo que estiveram conosco nas últimas semanas, né, ajudando a construir a mais nova edição da campanha, a subsecretária Laísa, ao da Defesa Civil, ao Kelson da Cruz Vermelha e todos os que participaram da construção, né, como falei nas últimas semanas, para que nós chegássemos ao dia de hoje para lançar a nova etapa da campanha RN chega junto no combate à fome. No início da pandemia, nunca deixamos de trabalhar dentro das nossas comunidades, nas cidades onde estamos presentes, sempre participando, exercendo a nossa responsabilidade social junto à comunidade mais carente, como também o governo vem prestando o trabalho durante todo o tempo aí na assistência a essas pessoas em estado de vulnerabilidade alimentar. Apenas estamos, mais uma vez, somando esforços e dando publicidade a essa união para que possamos fortalecer, né, e incentivar toda iniciativa privada, toda a sociedade civil, enfim, todos aqueles que quiserem praticar o ato de solidariedade e ajudar as pessoas que estão precisando e precisando muito, de maneira urgente, fazer com que essas cestas, essas doações cheguem em suas mesas. Nós estamos participando na campanha. Na primeira campanha nós tivemos aí aproximadamente 90 dias, que foi no RN Mais Unido, onde aprendemos bastante, né, com a primeira situação. Na segunda fizemos aí um toque bem rápido, bem curto, um tiro curto de aproximadamente 30 dias, mas que tivemos um resultado muito próximo, né? E agora, com a expertise que tivemos nos dois eventos, esperamos acertar mais, né? Não vou dizer que existem falhas, porque eu acho que em ato de solidariedade, generosidade, é a questão de logística, de dependência de serviços, de algumas situações que fogem um pouco da boa vontade que nós todos aqui temos nessa sala. Então, temos bastante, temos condições sim, foram dadas muitas ideias. Realmente a gestão na arrecadação e na distribuição, na entrega, na verdade, né, na logística, para a entrega das cestas e suas doações individuais de alimentos chegarem lá na escola de governo. E aí sim o governo fará toda a sua distribuição de forma ordeira, organizada e toda planejada, com a sinalização que ela já tem de vários segmentos aí, como a gente viu antes da reunião, o pessoal conversando, o mapeamento que já existe das classes que estão necessitando, algumas categorias que estão sendo mais afetadas, enfim. A nossa intenção é participar de maneira realmente ativa, muito ativa, né, nesta ação social. A secretária Iris
nos falou já expôs aí que já começa com a doação do governo do estado, né, de 35 mil cestas, e quero dizer, secretária, governadora, vice-governador, que a Surne está doando já 2.000 cestas, né, para serem entregues a partir da semana que vem, onde a gente está contando aí com as redes locais. A gente entrou em contato essa semana, e a Surne, em sua rede de associados, eu queria aqui pedir licença para citar que os nossos diretores estão aqui: a Rede Nordestão, a Rede Super Show, Super Pop, Rede Mais, Favorito e Bom Dia, se juntaram aí, estão doando essas primeiras 2.000 cestas, como forma de incentivar a doação dos demais associados, dos players nacionais que estão aqui no nosso estado, da iniciativa privada, como eu já falei, de uma forma geral, amigos, familiares. Nós vamos se dedicar a multiplicar bastante essa doação inicial que estamos fazendo. E que encaminhamos hoje pela manhã, a subsecretária Laísa, uma carta de apoio logístico, nos oferecendo, senhora governadora, se necessário for, o uso de nossos estabelecimentos para uma multiplicação em pontos de vacinação. A gente já viu que vem ocorrendo em algumas cidades do Brasil, como os supermercados. Alguns têm umas estruturas muito boas de estacionamento, de hall espaçoso. Então, a critério de escolha da equipe da CESAP, qualquer que seja o estudo que for feito, os supermercados do Rio Grande do Norte estão à disposição, enquanto doar sua estrutura, para ser um ponto de multiplicação na vacinação, pois entendemos também que é um ponto importante a ser trabalhado para que podemos sair o mais rápido possível na situação da pandemia. Também podemos deixar de solícitos a participar de qualquer que seja o plano de retomada econômica do nosso estado, participar, inclusive, de maneira consultiva, de maneira ativa, a qualquer momento que formos chamados a participar, estaremos disponíveis para que também trabalhemos nessa situação de retomada econômica, que vai, consequentemente, nos trazer um alívio também na situação da insegurança alimentar. As pessoas voltando a ter aí um pouco seus trabalhos, suas rendas, isso vai gerando também uma diminuição na demanda da vulnerabilidade alimentar que as pessoas estão passando momentaneamente. Então, em nome da Surne, eu só quero agradecer mais uma vez a convocação ao trabalho e à responsabilidade social. Estamos, como disse, vamos nos dedicar ao máximo. Nossas lojas, a partir de amanhã, algumas já vão estar sinalizadas, houve um pequeno atraso na confecção do material, mas algumas já vão, a partir de amanhã, estar sinalizadas com a campanha, recebendo arrecadações individuais dos nossos clientes, dos fornecedores, como eu falei, dos amigos, das famílias, de todos aqueles, enfim, que quiserem ajudar a nossa campanha do RN Chega Junto no combate à fome. É isso, muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos as palavras do presidente Michelison da Asurne, que está acompanhado de parte da sua diretoria executiva, como Pedro Alexandre, Sérgio Bernardes, Pedro Catolé, Luiz Moura, Geraldo Paiva Júnior, Leonardo, empresários, Thales Medeiros, Manuel Filho, e também queremos mais uma vez agradecer e prestigiar a participação importante de um fundamental parceiro de todas essas ações do governo do estado, que é Kellyson Montenegro, presidente da Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir o secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do governo do estado, Alexandre Lima. Nosso bom dia a todos e a todas.
Eu quero, nesse momento aqui, me saudar a governadora, a professora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor e todos os demais colegas do governo que fazem o governo, e também saudar os representantes da Surne. E, de forma muito breve, governadora, ressaltar um aspecto que, para nós, tem sido central, é central nesse debate, que é a participação da agricultura familiar. E uma participação da agricultura familiar de uma forma muito ativa, né? O seu governo, o nosso governo, constituiu de forma inédita, né, uma lei proposta pela deputada Isolda, que instituiu o Programa Estadual de Compras da Agricultura Familiar. E a senhora sancionou ainda em 2019, e desde então, essa lei, que insere de forma efetiva a agricultura familiar nas compras governamentais, tem sido uma referência não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Isso de forma... E a senhora, o seu governo, deu concretude a essa lei, na medida em que passou a inserir os produtos da agricultura familiar, que até então se restringiam à alimentação escolar para todas as compras do governo. E aí, em 2019, nós já conseguimos inserir e efetuar algo em torno de mais de 15 milhões de reais. Eu disse 15 milhões de reais das compras do governo do Estado da agricultura familiar. E em 2020, 2021, nesse momento em que a pandemia se intensifica e, logicamente, as consequências da fome também, o nosso governo, mais uma vez, insere a agricultura familiar nas compras públicas, a partir da inserção dos produtos nas cestas básicas. Então, só ressaltar que, no nosso governo, a agricultura familiar é um agente econômico ativo que distribui riqueza e que faz com que essas famílias possam se inserir do ponto de vista da inclusão produtiva. Então, governadora, vice-governador e demais parceiros desse programa, só ressaltar que a agricultura familiar está se colocando dentro desse contexto como um parceiro estratégico, que já como os dados de IBGE já colocam, a grande fornecedora de alimentos para a nossa população e alimentos saudáveis. Então, de forma muito rápida e breve, eu quero aqui me colocar enquanto secretário da Agricultura Familiar, e eu tenho certeza que o conjunto da agricultura familiar, ressaltando esse espaço estratégico que o governo do Rio Grande do Norte dá para a agricultura familiar, colocando as compras públicas como indutoras de um processo de desenvolvimento para o conjunto desse segmento que se espraia e que é difuso para todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, eu gostaria de agradecer também aqui a colega Iris, né? Enfim, a todos os demais, ao professor Getúlio, secretário de Educação, o PENAI, executado no Rio Grande do Norte, é uma referência hoje internacional. Nós conseguimos chegar a 38% do PENAI de compras de agricultura familiar em 2020, e é uma grande referência para o Brasil. Então, no mais, seria isso, e dizer que a agricultura familiar está pronta para fornecer essa e outras demandas da aquisição de alimentos para o governo do Estado e para a sociedade, para o mercado privado. Muito obrigado e sigamos em frente, porque quem tem fome tem pressa. Alexandre Lima, secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Governo do Estado. Dando prosseguimento, vamos ouvir a nossa governadora, professora Fátima Bezerra. Vou falar na solenidade, eu vou entrar. Bom, eu quero, inicialmente, dar meu bom dia a todas e todos. Quero aqui meu nome, em nome do nosso vice-governador Antenor Roberto, a professora Socorro Batista, nossa secretária adjunta do Gabinete Civil, Guia Dantas, nossa secretária de Comunicação Social, em nome da professora Iris, quero aqui saudar os demais secretários, secretárias, dirigentes do nosso governo que participam dessa importante solenidade. Aqui quero fazer nosso reconhecimento à Laísa Costa, subsecretária aqui da Casa Civil, junto também com a coordenação aqui da Defesa Civil, pelo quanto se empenharam para a organização dessa nova etapa da campanha RN Chega Junto. Um abraço aqui muito especial aos nossos parceiros, importantes parceiros,
Começo aqui abraçando você, Gilvan, presidente da ASURN, Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Meu abraço aqui para Sérgio Bernardes, representando o Grupo Nordestão, para o empresário Thales Medeiros, do Super Show, para Catolé, Pedro Catolé, vice-presidente regional da ASURN, para Pedro Alexandre também, enfim, em nome aqui dos que fazem a diretoria da ASURN no Rio Grande do Norte, meu abraço aos demais associados. Um abraço aqui também a Kellyson, presidente da Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, Kellyson, todo o nosso reconhecimento pelo papel importante que vocês têm desempenhado, principalmente nesses tempos de pandemia. E um abraço muito especial a todos e todas que estão nos escutando nesse exato momento. Mas, olha, eu começaria aqui dizendo que o nome dessa campanha, RN Chega Junto no Combate à Fome, eu começo dizendo que o nome dessa campanha fala por si. Por quê? Porque nós estamos em um contexto social e econômico de profunda gravidade em nosso país. São famílias desamparadas pelo desemprego. Afinal de contas, nós estamos em um país com mais de 14 milhões de desempregados. Famílias desassistidas pelos programas de transferência de renda do governo federal, angustiadas pela situação ainda mais grave em razão da pandemia. O fato é que, infelizmente, a desigualdade social no nosso país é um fato que se agravou e muito, né, nesses últimos 3 anos. O Brasil voltou a ostentar um título que dói muito e que nos causa muita revolta, que é o título de integrar o mapa da fome. Ele tinha conseguido sair desse mapa da fome, mas nesses últimos 3 anos, infelizmente, voltou, repito, a integrar, a fazer parte do mapa da fome. E é evidente que a pandemia só foi agravar mais ainda essas desigualdades do ponto de vista social. Infelizmente, repito, temos cobrado do governo federal aquilo que cabe ao governo federal enquanto governo nacional, que são as políticas de proteção social às famílias de vulnerabilidade social. Não que não estejamos fazendo a nossa parte. Estamos e devemos. Esse ato de hoje aqui é um exemplo claro de que nós estamos fazendo a nossa parte também, quando estamos aqui lançando exatamente a campanha, mais uma edição da campanha RN Chega Junto. Nós fazemos a nossa parte também quando, recentemente, por exemplo, nós isentamos a conta de água das pessoas de baixa renda, as pessoas que estão classificadas na tarifa social. Essas pessoas não vão pagar a conta de água durante esses 3 meses. Nós também fizemos um esforço imenso para colocar crédito na praça através da nossa agência de fomento, crédito sem juros, em condições mais simplificadas, para poder chegar junto do microempreendedor, através de um empréstimo até exatamente R$12 mil. E hoje nós estamos aqui exatamente lançando mais essa rodada de doação de cestas básicas. Agora, nesse contexto, repito, a gente tem cobrado do governo federal aquilo que cabe ao governo federal, que são os programas, por exemplo, de auxílio emergencial. Infelizmente, o governo federal suspendeu o auxílio emergencial nesse início de ano. Foi um ato extremamente grave. Por quê? Porque a pandemia não tinha ido embora, como de fato não foi. Então, o auxílio emergencial
não podia, de maneira nenhuma, ter sido cortado. Só agora é que está voltando, infelizmente desidratado. Agora, quando nós colocamos aqui, repito, a cobrança que fazemos ao governo federal desses programas de maior envergadura é por entendermos que são os governos federais, os governos nacionais, quem dispõe de instrumentos para fazer políticas macroeconômicas. Afinal de contas, são eles que podem emitir moedas, são eles que têm exatamente os fundos públicos. E, por isso mesmo, esse é o papel dos governos nacionais aqui, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, pelo mundo afora. Então, eu estou colocando isso para que a população compreenda o quanto é importante, né, cobrarmos do governo federal para que ele faça exatamente a sua parte. E, nesse momento, também dizer aqui, não só o auxílio emergencial para as famílias em vulnerabilidade social, mas também o auxílio para as empresas, as micro, as pequenas empresas que passam por muitas necessidades. Elas precisam do auxílio do governo. Elas geram milhares de empregos. Então, quando a gente traz essa reflexão, é porque, infelizmente, como eu disse aqui no início, todos os indicadores sociais têm demonstrado o agravamento das condições de vida dos brasileiros, em especial no nosso chão querido, na nossa terra, na região Nordeste, que passou a sofrer muito mais diante da desenvoltura insuficiente da economia no país e com os cortes sistemáticos de investimento federal no sistema de proteção social. Nós estamos aqui falando de um quadro dramático de insegurança alimentar e de pobreza. Vou repetir, insegurança alimentar. Sabe o que é isso? Isso é fome. E afeta uma boa parte da nossa população. Ora, nós temos 54,7% da população do Nordeste inserida no cadastro único e 66% dessas famílias inseridas nesse cadastro estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Aqui no Rio Grande do Norte, veja, nós temos 646 mil famílias no cadastro único. Dessas, 56 mil famílias ganham em torno de R$ 89. Mas o dado aqui mais importante é que nós temos 36 mil famílias esperando pelo direito, não é por um favor, esperando pelo direito de receber o Bolsa Família. E até hoje, essas famílias não foram inseridas exatamente no cadastro. Quando eu falo de 36 mil famílias, eu estou falando de gente, eu estou falando de pessoas que têm sonhos e que querem ter o direito de viver uma vida, né, com dignidade. 36 mil famílias, repito, que deveriam estar recebendo o Bolsa Família, equivale a 100 mil pessoas no Rio Grande do Norte que estão fora exatamente do Bolsa Família. Mas, veja bem, é nesse contexto que o Nordeste é a região com maior proporção da população, né, nessa faixa de insegurança de renda no Brasil. É frente a esse contexto que nós não podemos cruzar os braços e não cruzamos. Aqui um balanço rápido. Em 2020, nós realizamos, meu querido vice-governador, 2 campanhas de arrecadação de alimentos e material de higiene e limpeza junto à população em parceria com a Surne. 2 campanhas, o RN Mais Unido e o RN Chega Junto. O RN Mais Unido durou 100 dias, arrecadou 53 toneladas
Essas toneladas foram doadas nos supermercados associados à Açurde. O restante foi conseguido por meio da sociedade civil, através de sindicatos, empresas, associações, movimento dos trabalhadores sem terra, entre outros, contribuiu para essa campanha de solidariedade junto ao povo potiguar, as pessoas mais necessitadas. Na campanha RN Chega Junto, que foi exatamente, Miquelce, aquela, na época do Natal, que nós chamamos o RN Chega Junto, Solidariedade Natalina, que nós realizamos nos meses de novembro e dezembro, nós conseguimos arrecadar e distribuímos 47 toneladas de alimentos. Desses, 22 toneladas foram doadas nos supermercados, o restante foi objeto de doação da Solar Coca-Cola e de entidades classistas, como a Associação dos Delegados da Polícia Civil, o Sindicato dos Auditores Fiscais do nosso Estado, a quem aqui agradeço, né, pela parceria cidadã. Ou seja, juntos, os dois programas, RN Mais Unido e RN Chega Junto, arrecadaram 100 toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza. Além disso, claro, o governo também fez seu investimento. Nós compramos mais de 60 mil cestas básicas o ano passado, no âmbito exatamente do RN Chega Junto, totalizando 800 toneladas de alimento. E quero aqui também que, nesse contexto, acrescentar que, além das 60 mil cestas básicas que nós adquirimos e distribuímos às populações em vulnerabilidade social o ano passado, quero aqui também trazer aquilo que o governo faz todo dia na área da segurança alimentar, como, por exemplo, a distribuição de 42 mil refeições diariamente nas 56 unidades de restaurantes populares, num valor simbólico de R$1, além do café cidadão e a sopa cidadã a 0,50 centavos. Quero ainda aqui incluir também, né, que o RN chegou junto para proteger e acolher a população em situação de rua, apátridas, imigrantes, que também tiveram acesso aos restaurantes populares. Acrescenta aqui também o programa do leite. São 70 mil famílias com acesso ao leite de forma exatamente gratuita. De forma, meus amigos e minhas amigas, que nosso convite hoje, aqui nesse momento, é nos unirmos, é chamar a sociedade potiguar para que a gente possa dar continuidade a essas ações que visam aplacar a fome das pessoas mais necessitadas, que buscam exatamente o alimento para a sua sobrevivência. Ninguém deveria sentir fome e não ter um prato de comida para si e para seus filhos. Quero aqui dizer que, novamente, em parceria com a Açurde, fazemos esse chamamento a toda a sociedade para esse gesto de solidariedade, doando alimentos e cestas básicas nos supermercados, iniciando esse programa, por exemplo, no dia de hoje, também acrescentando aqui um dado importante, que o governo está fazendo um investimento direto, R$2 milhões, para a aquisição agora de 35 mil cestas básicas. Quero aqui também dizer que, em maio, nós vamos fazer uma nova compra, desta vez incluindo a agricultura familiar. Aqui falou o nosso secretário da CEDRAF, o professor Alexandre, dizendo do quanto o governo, através, inclusive, do Programa Estadual de Compras Governamentais, tem investido na agricultura familiar. De um lado, apoiando o pequeno agricultor, a pequena agricultora, e trazendo alimentação saudável para a mesa do nosso povo. Então, essas 35 mil cestas básicas que nós estamos distribuindo a partir de agora, elas têm endereço.
é exatamente para aplacar a fome das pessoas mais necessitadas. E nós vamos buscar atender o máximo de territórios possíveis, chegando junto, evidentemente, levando em consideração os municípios de menor IDH. Queremos chegar junto dos segmentos mais vulneráveis e pedimos o envolvimento de todos para que possamos atender o maior número de famílias, trabalhadores informais, ambulantes, o maior número, né, que for possível. Mais do que nunca, nós temos que estar juntos por quem mais precisa, junto no combate à fome, essa tragédia que precisa ser extirpada do seio social o mais rápido possível. E aqui, eu quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer exatamente a SURN pela doação das 2.000 cestas básicas que eles estão fazendo nesse momento ao nosso programa estadual de distribuição de cestas básicas. Muito obrigada, amigo. Muito obrigada, Gilvan, né, por esse gesto. Que esse gesto da SURN, repito, de doação de 2.000 cestas básicas, se multiplique, que ele possa ser seguido por vários outros setores do nosso Estado e pela sociedade civil. É muito importante, nesse momento, que o gesto de solidariedade, de generosidade, se traduza em atos concretos como esses. É preciso que a sociedade chegue junto. Veja, o governo está fazendo a sua parte. Volto a dizer, foram 60.000 cestas básicas o ano passado. Nós estamos iniciando agora esse programa com 35.000 cestas básicas. E não vamos parar por aqui. Aliás, quero aqui adiantar também a questão da merenda escolar, que é outro item muito importante. O ano passado, nós distribuímos 670.000 kits de alimentação escolar em todo o Rio Grande do Norte. Foram 4 entregas. Cada estudante recebeu a sua cesta básica. E agora, quero aqui anunciar que vamos dar continuidade ao programa de kit da merenda escolar, iniciando já agora no mês de abril ainda. Para tanto, estamos contando com a participação da agricultura familiar e nós esperamos, repito, iniciar mais uma rodada da merenda escolar para os 217.000 estudantes da rede estadual de ensino, ainda agora no mês de abril, começando exatamente pela região de Pau dos Ferros, pela região oeste. Então, é disso que se trata nesse momento, certo? É o governo fazendo a sua parte, é o setor empresarial fazendo a sua parte também, por isso que, repito, todo o nosso reconhecimento e gratidão pela SURN de estar chegando junto, fazendo essa doação de 2.000 cestas básicas, mas que o gesto da SURN seja seguido por outros setores empresariais também, que o gesto aqui da SURN também inspire para que outros segmentos da sociedade civil, outras instituições, sindicatos, entidades, possam exatamente chegar junto nesse momento, para trazer alento para aqueles que mais precisam e, nesse momento, precisam exatamente de alimentar a si e a sua família. Eu falo isso com muito sentimento, né? Porque todos vocês sabem muito bem, né? Minha história de vida, as dificuldades, né, que eu já passei e, portanto, né,
trago comigo, né, a dor do que é, por exemplo, às vezes você querer repetir um prato de comida e não ser possível. Eu vivi isso na minha vida. Minha família de origem muito pobre, em tempos exatamente de seca, como esses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, só que a pandemia de uma outra forma. E eu vi dentro da minha própria casa, né, a comida ser racionada para que minha mãe pudesse exatamente não deixar nenhum filho sem fome. Você imagine aqueles que nem a comida racionada nesse momento têm. Aqueles que estão sem nada para alimentar a si e a sua família. É por isso, meus caros companheiros e companheiras de governo, acelera, Iris, acelera. O povo do Rio Grande do Norte merece toda a nossa dedicação. Nós temos aqui a nossa Secretaria de Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude, dos Direitos Humanos. Acelera, acelera também. E vamos contar, repito, com esse sentimento de generosidade, de compaixão, de acolhimento, de solidariedade da sociedade potiguar, para que o governo, de um lado, e a sociedade, juntos, a gente possa avançar cada vez mais no sentido de trazer proteção social àqueles que mais precisam nesse exato momento. E o foco agora é aplacar a fome. É aplacar a fome, portanto, que nós possamos distribuir essas cestas básicas o mais rápido, que essas cestas básicas cheguem o mais rápido, na casa lá daqueles que precisam, e que elas cheguem, não como um favor, nem como uma concessão, mas como um direito de cidadania. É isso. Está lançado a segunda edição da campanha O RN Chega Junto. Com as palavras da nossa governadora, professora Fátima Bezerra, portanto, está lançada a campanha de arrecadação de alimentos RN Chega Junto no combate à fome. Minha palavra aqui depressa. Oi. Espera aí, só um momentinho. Eu queria só rapidamente aqui, queria falar aqui para... só um momentinho. Eu estava procurando aqui o ofício, mas, Gilvan, eu quero aqui agradecer também, mais uma vez, a essa disposição aí da Surne de colocar os espaços nos supermercados que vocês dispõem para contribuir com a campanha de vacinação em nosso estado. É mais um gesto solidário, cidadão, muito importante, né, que vocês apresentam nesse exato momento. Todos nós temos absoluta consciência da importância que é a vacina, porque é ela, né, quem vai nos dar realmente a proteção à saúde, a garantia exatamente, né, do direito à vida. É ela quem vai possibilitar, se Deus quiser, que a gente possa voltar, e nós vamos voltar à normalidade da nossa vida em família, na escola, na atividade religiosa e na atividade econômica, fundamental para gerar empregos, para trazer cidadania para o nosso povo. Tenho trabalhado incansavelmente, e vocês têm acompanhado. Junto ao Fórum dos Governadores do Brasil, Gilvan, nós temos trabalhado incansavelmente, para ampliar o Plano Nacional de Imunização. Infelizmente, o governo federal falhou nesse aspecto, mas nós temos que renovar nossa esperança, de olho aqui no presente e no futuro, e lutar para que venha mais e mais doses de vacinas. Então, quero agradecer esse gesto de vocês. Nós vamos conversar no âmbito aqui da CESAP,
inclusive no âmbito do Pacto pela Vida, Gilvan, e em havendo a necessidade, nós daremos continuidade a essas tratativas, mas eu não poderia deixar aqui de expressar o meu agradecimento por mais essa disponibilidade que vocês fizeram de contribuir aí com a campanha de vacinação em todo o nosso estado. Muito obrigada, um bom dia a todos e todas, se cuidem e vamos agora cuidar da logística para essa cesta chegar o mais rápido na casa daqueles que precisam. Betinho já dizia, né, Iris? A fome tem pressa. Nosso querido Betinho já dizia isso. Está lançada a campanha de arrecadação de alimentos. RN chega junto no combate à fome. Nós agradecemos a presença, a participação de todos, desejando uma boa tarde. Está encerrado este evento virtual.